Olá, meu nome é Raquel e neste trabalho de física irei apresentar sobre condutores e isolantes. Primeiramente, no conceito geral, existe a força elétrica, que ela é dividida em cargas elétricas positivas ou negativas, o que gera a força de atração, que é o negativo com o positivo, e a força de repulsão, que é o negativo com negativo, positivo com positivo. Pegando esse princípio do conceito geral, existe também o conceito dos condutores isolantes, que são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas no que respeita à passagem de corrente elétrica com baixa ou alta resistência. Detalhando agora, condutores, que são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres, ou seja, que ficam na superfície de um corpo, movendo-se com facilidade, que podem ser conduzidos quando se aplica uma diferença de potencial. Um exemplo grande disso é o cobre, o ferro, o ouro e a prata. Agora, dentro das classes dos tipos de condutores, existe os sólidos, que também são chamados de condutores metálicos, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons. Já os líquidos, também chamados de condutores eletrolíticos, caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, cátions, e negativas, ânions. Essa movimentação em sentido oposto cria a corrente elétrica. Já os gasosos, também chamados de condutores de terceira classe, caracterizam-se pelo movimento de cátions e ânions, mas ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas e não de forma isolada. E os isolantes, por sua vez, também chamados de dielétricos, são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. Nesses materiais, os elétrons encontram-se, de modo geral, fortemente ligados aos núcleos atômicos e, por isso, não são facilmente conduzidos. Materiais como borracha, vidro, plástico, madeira, cerâmica, entre outros. E dentre esse tema, existem os semicondutores, que são elementos que desempenham a função de seletivamente condutora ou isolante, dependendo das condições externas a que são submetidos, tais como temperatura, pressão, radiação e campos elétricos ou magnéticos. Na tabela periódica estão presentes 14 elementos semicondutores, entre os quais sílico, germânio, selênio, cadmio, alumínio, gálio, boro, índio e carbono são desses tais tipos. Agora sobre condutividade e resistividade. A propriedade física que indica se um material é condutor ou um isolante é sua resistividade, também conhecida como resistência específica. Existe a outra vertente, que é a condutividade, que de um material que é o inverso de sua resistividade, ou seja, elas são grandezas irreversivelmente desproporcionais, ou seja, se um material apresenta uma alta resistividade, sua condutividade é baixa e vice-versa. E para demonstração, coloquei imagens de uma experiência do YouTube do Alex Amorim, que fala sobre a corrente elétrica nos diferentes tipos de materiais. E nele se encontra ferro, zinco, cobre, latão, alumínio, aço, carvão, madeira, papelão, plástico, borracha, isopor e vidro. E nele ele utiliza um material de base para uma lâmpada de iluminação e com a estrutura ele começa a fazer o teste. E aí os materiais condutores é aquele que vai ligar a lâmpada, assim dizendo, e os materiais isolantes é aqueles que não provocarão nada, ou seja, aqueles que fazem com que a carga elétrica seja nula.